Olá! Hoje nós vamos fazer um desenho em jacar manual. Esse é um desenho bem bonitinho, fácil de fazer, mas ele não cabe na cartela. Então nós vamos fazê-lo manualmente. A cada quadradinho desses equivale a 1 ponto. A cada quadradinho desses também equivaleria a uma carreira. Só que ele tem, contando da perninha aqui embaixo até o topo, apenas 35 carreiras. Então, ele sairia bem baixinho. E para não sair tão pequenininho, eu vou fazer repetindo a carreira. Então, ao invés de 35 carreiras, ele vai ter 70. Da direita para a esquerda, eu faço o desenho. Da esquerda para a direita, eu repito o desenho. A mesma agulha que foi selecionada primeiro, na primeira carreira, na segunda eu repito. Assim ele fica com o dobro do tamanho, porque senão ele ficaria muito achatado. Ele tem 26 pontos de lado a lado, então não cabe na nossa cartela, porque a cartela tem 24. Se eu quisesse diminuir ele um pouquinho para caber na cartela, também poderia. Mas tem um detalhe também interessante aqui: a distância de pontos entre um e outro ponto fica muito comprido o fio por trás. Então ele ficaria com um fiapo comprido. E isso para uma criança, olha aqui em cima, a distância entre um desenho e outro é muito comprido. Para uma criança, engata o dedinho ali e acaba estourando. Então, uma solução é fazer manualmente. Acompanho cada desenhinho no gráfico. No final, eu deixo esse desenho para quem queira fazer uma cópia dele. Também ele pode ser usado em outros trabalhos, como bordado simplesmente, bordando o fio na malha depois que ela está pronta e não durante a confecção. Para fazer o jacar manual, eu não preciso apertar a tecla MC. Eu trago as agulhas para cima e deixo a máquina selecionada no H. Trouxe a agulha para cima, teço, e a agulha que foi tecida eu chamo para cima novamente para o carro não trabalhar com essas agulhas. Faço a carreira para a esquerda, repito. Eu vou repetir para duplicar o tamanho, porque senão ele ficaria muito baixinho. Vou para a segunda carreira do desenho lá. Para essa coruja não ficar voando, porque eu preciso colocar uma base para ela. Vamos fazer uma carreira com um fio diferente, como se fosse um galho. Apenas 2 carreiras já dá
a impressão de um galho ali. Sigo o desenho novamente para cima. Sempre cuidando para não enlaçar os dois fios, é somente o que está na mão. Terminei a parte do pezinho, agora eu vou seguir fazendo o corpo. Para fazer o corpo eu vou precisar de mais fios do que apenas um. Aqui no pezinho eu usei apenas um fio. Nesse lado de cima eu vou pôr um fio para o lado esquerdo, um fio para o lado direito. Quando eu abro aqui, outro fio e outro fio, para eles não ficarem fiapos no meio, para ficar apenas ponto único. Conto os pontos. E começo a trabalhar a asa, na mesma cor que foi feito o pezinho, ou queira mudar, também poderia. E sempre trazendo para cima. Ao baixar o ponto, cuidar para que essa linha da cor de fundo não fique engatada na agulha. Vou seguir acompanhando o desenho sempre. Trago a agulha para cima contando no desenho e depois teço somente aquele ponto. Aqui já está ficando grande a distância entre um ponto e outro, então vou começar novo fio.
Nessa carreira, eu começo também a altura do olho. O olho eu vou fazer na cor preta. Então, acrescento mais um cone para o lado de cá e um cone para o lado de cá. Cada olho tem o seu cone específico. Eu esqueci de fazer o bico. Depois que eu estava longe, eu percebi que eu tinha que fazer o biquinho. Então, uma sugestão também é bordar detalhes pequenos que você não queira colocar já tecido na máquina, borda ele por cima em ponto malha. Eu não sei se bico de coruja é vermelho, mas em todo caso, aqui foi bordado nessas cores. Fica um desenho bem grandão e muito bonitinho. Aqui embaixo eu poderia ter feito um galho um pouquinho maior, porque eu acredito que esse galho muito fininho não vai resistir ao tamanho dessa criatura. Aqui, então, a nossa corujinha. Muito fofa, bonitinha, simples de fazer, o contorno apenas. Se quiser fazer em cores diferentes a parte da cabeça, da parte das asas, do corpo em si, também ficaria bonitinho. E detalhes pequenos podem ser bordados, como o olho e o biquinho podem ser bordados ao invés de tecer junto na máquina. Esse é um desenho
fácil. Outros modelos também podem ser feitos da mesma forma, desde que tenha um gráfico para ir acompanhando. E não tenha muita gente por perto para incomodar, porque quando você está contando e alguém vem e atrapalha, essa foi feita duplicando. A cada quadradinho eu fazia 2 carreiras. Se quiser fazer ela em tamanho menor, também é possível. Essa ficou com 24 centímetros de altura, então uma em tamanho normal sairia por 12 centímetros. Tudo depende daquilo que você queira, uma mais gordinha ou uma mais alta. Para quem queira copiar o desenho, eu vou deixar a câmera parada, é só dar um pause e copia. Essa é a nossa ideia para hoje, então. Bom trabalho!